Tá, bom dia, Boker Tov, Moadim Lev Simcha. Hoje, assim, estamos cercados de comidas por todos os lados, comida de Pêssar. Então, o primeiro agradecimento aqui é a Ari, a Ana Yara, que está lá na cozinha. A gente tem que chamar ela aqui, bater palmas para ela, porque realmente todo ano é maravilhoso, não há nem o que dizer. E o trem está queimando como se deve, tudo está tinindo. E para falar de Pêssar, hoje a gente tem o prazer de contar com a Lorena Benchimol, de Veloso. A Lorena é uma assídua amiga, participante aqui desse Minyan, né? Ela tem uma formação de gestão de projetos assim ímpar. Eu sempre falo que ela formou uma grande parcela dos gerentes de projetos do Brasil e continua formando, não é isso? Então ela de fato é uma que constrói o Brasil e assim e constrói aqui na área também, né? Ela vem fazendo. Então, gente, hoje no estudo de Pêssar, né? Com muita alegria estamos aqui com a Lorena, né? Benchimol de Veloso, que vai falar sobre a festa de Pêssar, né, que seja um estudo assim muito proveitoso para todos nós. Lorena, obrigado por ter se candidatado, por ter se voluntariado. Valeu. Bom dia a todos. Pessoal de casa, está me ouvindo bem? Você nunca vai saber. Não? Alguém me ouve aí de casa? Sim. Maravilha. Sim, sim. Maravilha. Me perdoem se eu tiver que falar um pouquinho mais alto, porque aqui tem um eco, né? Vocês conhecem aqui onde a gente está? E aqui a concorrência é grande, porque é muito amplo e está vazio, então eu vou ter que falar um pouquinho mais alto que normalmente. Bem, vamos lá. Bom dia. Eu vou começar falando de uma história de um Hesed do século XVIII para XIX, Simcha Bunim, e ele disse que a gente tinha que ter em cada bolso uma notinha. No bolso da direita, ele disse... Você me ajuda aqui? Contra a regra. Ele diz que a gente tem que ter um papelzinho com esse falar aqui, esse dizer aqui, ó. Pelo meu bem foi criado o mundo. Essa notinha a gente acessa quando a gente estiver se sentindo muito deprimido, muito... Aí você olha e lê, pelo meu bem foi criado o mundo. Ótimo, né? Só que do outro lado, no outro bolso, a gente tem que ter acesso, segundo o sábio, a esses dizeres aqui. Eu não sou nada além de pó e cinza. Ou seja, a gente tem que ter dos dois lados esses dois dizeres. O primeiro para quando eu me sentir muito deprimido, muito caído, e o segundo para quando eu me achar o máximo e achar poderosa. E essa é a grande mensagem de Pêssar. A gente tem que ter a total humildade. Por isso que a gente passa 8 dias sem Hametz. Obrigada. E é com esses dizeres aí de Simcha Bunim que eu quero começar a nossa conversa. Eu vi esses caras famosos aí, alguns que já foram. A gente vê que às vezes a palavra comemorar Pêssar não cabe muito bem, porque a gente não talvez tenha que comemorar, mas sim reviver o que a gente estava lá assistindo. Cada um de nós estava lá assistindo os episódios de Pêssar. A gente tem que reviver esses eventos que precederam e que, enfim, levaram a nossa libertação da escravidão. Porque, gente, Pêssar não é banal. É um dos Hag mais importantes da nossa identidade judaica. E eu vou dizer mais, Pêssar nos define. Pêssar nos define orgulhosamente, eu diria mais. E não é por acaso que aconteceu em Nissan, porque, afinal, Nissan é o primeiro mês do ano. E eu fui saber recentemente que os reis, né, os nossos reis lá, séculos depois, né, eles começavam a medir o seu reinado através dos meses de Nissan. A cada Nissan rodava um ciclo. Meu primeiro ano de reinado, primeiro Nissan, próximo Nissan. Então, eles mediam o reinado deles através dos meses de Nissan. E se você pensar bem, esse marco de Nissan não é banal também, porque a gente está falando do mês da primavera em Israel. Aconteceu tudo o que aconteceu em Eretz Israel e Mitzrayim também, em plena primavera. Qual é a mensagem da primavera para a gente? É uma estação de que tipo? De fim ou de início? De início.
de nasceres, né? Então, na verdade, tudo aqui faz muito sentido, como sempre no judaísmo. Aliás, no judaísmo não tem casualidade, tudo é muito causal no judaísmo, se você pensar bem, porque isso aconteceu aproximadamente 3.300 anos atrás. E aí eu lembro que, quando eu fiz uma prédica aqui em janeiro, que era exatamente desse evento aí, das últimas pragas e da abertura do Yam Suf, eu saí aqui da área na escada pedindo meu Uber, e uma senhora me parou e falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, sim, senhora, não conhecia, nem conheço a pessoa, mas ela me abordou e falou, eu queria saber por que a senhorita falou de Pêssar 3 meses antes do Pêssar. Lembra desse assunto da semana passada? Aí eu tive que explicar para ela que a gente não tem exatamente, no judaísmo, uma perfeita sincronia, né, entre o que a gente está lendo de Parashá e os eventos e Hagim, né? Olha, pessoal, eu acho que ela não gostou muito da minha explicação, não, porque eu nunca mais a vi na Ari. Então, Ari, desculpa, se você perdeu uma sócia, a culpa foi minha, eu não fui suficientemente didática. O Seder, né, gente, desse ano. Eu tive o prazer, a honra de passar a primeira noite de Seder na casa dos Weinbergs, da Lili e do Sérgio, vocês todos conhecem com certeza, são aqui da instituição, um deles trabalha na administração também. E foi uma festa maravilhosa, linda, mas é óbvio que a gente não tem como dizer que foi um Pêssar como outro qualquer. A gente já sabe que Pêssar não é um dia como outro qualquer, não é um período como outro qualquer. E certamente esse foi bem diferente. Havia um clima diferente, foi um Pêssar. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti um certo peso no ar para nós judeus, porque, afinal, Eretz está vivendo uma guerra, e não é uma guerra fria, é uma guerra quente. Eu digo para vocês que, principalmente na primeira noite, eu não consegui esquecer, como não consigo até hoje esquecer, aquela cena de Jornada nas Estrelas, especialmente aquelas cenas noturnas, né, dos mísseis e dos drones rasgando o céu de Jerusalém. Aquilo ali, para mim, é muito, muito, muito chocante, aquilo. E eu confesso para vocês que eu não consigo esquecer. Essas cenas são muito cinematográficas do mal, evidentemente. E por isso que confirma, né? A gente está passando por um período de Pêssar mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. Quem não estava vivo na Segunda Guerra Mundial pode dizer, eu nunca vivi um Pêssar como esse. Isso foi muito duro mesmo. O que também é uma ironia, porque enquanto a gente estava nas noites, as 2 primeiras noites celebrando, os cativos estavam lá, né? A gente ainda tem, lembrando aqui, 133 cativos em Gaza. E os nossos soldados estão lá combatendo e defendendo o Estado de Israel. Foi um Pêssar mais pesado, sim. E falando nos cativos e nos nossos soldados, será que eles imaginavam que em Hanukkah passado eles ainda estariam lutando? Será que eles imaginavam que em Purim o contexto ainda era o mesmo? Será que a gente imaginava estar aqui em Pêssar falando sobre essa guerra ainda? Acho que não. E o Rabino Sachs, que todo mundo aqui sabe quem foi, né, de abençoada memória, grande rabino, ele disse uma vez, entre outras coisas geniais, tudo que começa com judeus não acaba nos judeus. Um ataque aos judeus, um ataque a Israel, é um ataque à humanidade, à alma humana. E um exemplo muito simples foi a Segunda Guerra Mundial. A gente teve 6 milhões de mortes no nosso povo, devido à besta nazista, mas foram 60 milhões de mortes de outras nações, de outras pessoas, de outras nacionalidades. Tá bom para vocês? Devido ao atraso da entrada, exatamente. Porém, se vocês leram Haggadah com atenção na segunda-feira à noite, lá está escrito explicitamente, haverá sempre inimigos contra o nosso povo. Todas as gerações de judeus verão inimigos. Só muda o nome, meus caros. Se um dia foi o faraó, depois veio romano, depois você escolhe. Filisteus, romanos, escolhe aí. Nazistas, Irã, Hamas. Semana passada a gente teve a Bia Bar, que está por aí? Tá por aí? Ela não está conosco. Ela fez uma prévia de Pêssar, né? Eu estou entrando aqui no meio, rola a moeda, né? No meio do Pêssar, fazendo, portanto, uma retrospectiva do que aconteceu, o que tem acontecido nesses últimos dias. E muitos autores falam, e a gente sempre conversa aqui sobre o termo Pêssar, né? E eu assisti uma live, eu gosto muito dos estudiosos mexicanos, eu acho eles sensacionais, e é o Shapiro, se alguém quiser depois eu falo qual é o nome dele, qual completo, o link do YouTube dele.
E ele fala uma coisa muito interessante sobre Pêssar, que ele fala, na verdade, Pêssar não é só o Passover, né? Não é só o pulo, né, que o anjo da morte deu sobre as nossas casas lá no Egito, na última praga. Pêssar poderia ser visto como Pessar, ou seja, P. O que é P? Boca. O que é Sar? Que fala. E não é verdade que em Pêssar a gente narra, a gente conta e reconta essa história milenar todos os anos? Se a gente não contar isso, a gente está fadado. Não é sobre ler, é sobre contar. Diferente de Purim, onde a gente lê a Megilat Esther. A gente lê, pronto, acabou, virou. Em Pêssar, não. Isto é uma narrativa, especialmente dos pais para os filhos, porque isso não pode ser esquecido. Aqui é até uma ironia, né? Porque dessa mesma boca que cria harmonia, a boca cria desarmonia, né? Tem poder destrutivo também. E tem gente que fala, Pêssar é saltar, né? Então acabou, né? Não acaba. Pêssar não acaba. Pêssar está passando. Porque muitos estudiosos dizem que, na verdade, o Egito, Mitzrayim, não é exatamente uma estreiteza apenas física. Não é exatamente, ou talvez nem tenha acontecido, o local específico. Pode ser que a gente pode analisar a mensagem de Pêssar, a busca pela liberdade e a busca por ser humilde, no sentido de sair das minhas estreitezas pessoais. Será que a gente não é escravo de nós mesmos ou de terceiros? Me dá o celular aí. Me empresta aqui. Será que a gente não é escravo disso aqui? Será que a gente não é escravo da tecnologia? Será que a gente não é escravo de preguiça? Será que eu não sou escravo do hedonismo? Então, fugir dessas crenças limitadoras também é uma forma de cumprir o Pêssar. Não só comendo hametz, comendo halá e afastando matzá e afastando hametz da minha vida por 8 dias. Porque não adianta você ser livre se você não tem propósito. Não existe liberdade sem propósito. Não é nula uma liberdade sem propósito. Eu tenho que saber por que eu estou aqui. E a gente tem que ser muito grato. É muito difícil, a vida é muito difícil, é verdade. Tem gente que sucumbe, mas a gente tem que acordar todo dia e ser muito grato pelo que a gente tem. Eu sou grato por essa cadeira que está me segurando aqui. Por outro lado, esse projeto grandioso da vida tem tudo a ver com esses 8 dias também, sem hametz. Por quê? Que a gente tem que lembrar que o projeto Pêssar não acaba quando abre-se o mar. Começou ali nas 10 pragas, que muitos autores dizem que não são 10 pragas, são 10 milagres divinos, são 10 forças sobrenaturais. E são mesmo, foram mesmo. Começa em Pêssar o projeto, mas não termina em Pêssar. E não termina na abertura do mar, termina sabe onde? No Monte Sinai. Sem Pêssar não tem Shavuot. É simples assim. Isso é uma jornada. E se vocês pensarem bem, a jornada realmente só acaba em Shavuot. Por quê? Porque antes a gente era escravo, depois a gente virou o quê? Fugitivo. Escravo e fugitivo não celebra festa. A gente só vai começar a ter noção de festejo e de Hag em Shavuot. Porque a gente já era um cidadão livre ali. Cada um de nós estava naquela abertura do mar. Naquele super evento. E hoje a gente fazendo o Seder na noite de segunda, eu tenho certeza que vocês pensaram nisso também, a gente vê algumas dicotomias, né, deliberadas na Haggadah. Você vê a amargura e o doce. Você prova o maror e você também prova o haroset. Não é assim a vida? Se a gente estava com as nossas crianças contando e narrando todos esses ensinamentos, essa cadeia de eventos que tem na Haggadah, felizes na segunda noite, as crianças reféns, as crianças do campo de Auschwitz não tiveram a sorte de procurar ficomã nenhum. Olha como é irônico esse mundo. E não sei se vocês percebem isso, mas na Haggadah de Pêssar, não parece um controle remoto aquilo? Você aperta e isso te leva, te teletransporta para algum lugar. Se você olhar bem, a Keará, junto com a Haggadah, elas são o nosso Waze. Elas serviram na noite de Pêssar como um sistema de localização, como um controle remoto cósmico, vai? Vamos pensar nisso. Até porque Seder é uma ordem, né? Vocês notaram que no Seder tem 15 etapas lá na Haggadah?
Vocês notaram que é 15 de Nissan? Por que 15 aparece tanto no Pêssar? Dizem que 15 era a quantidade de degraus no grande templo. 15 é o 15º dia, é a lua cheia. Não há coincidências no judaísmo. Vocês notaram também na noite, principalmente na primeira noite, no Seder, que a gente mergulha 2 vezes alimentos em outros alimentos, ou em água salgada? E em momentos distintos? Por que acontece 2 vezes essa cena de mergulhar? A primeira, eu estudei alguma fonte aí, que é para fazer uma alusão aos irmãos que mandaram embora o Yosef, invejosos. Pegaram a túnica dele, colocaram no sangue do cordeiro e levaram para o Yaakov, que chorou o filho e ficou enlutado por anos. Ou seja, vejam só, uma briga de irmãos rendeu o quê, meus caros? A nossa escravidão. Pensa só nas consequências desencadeadas por uma inveja dos irmãos. O segundo mergulho já é muito mais favorável. Foi o nosso mergulho para marcar os nossos umbrais no Egito e separar a nossa casa hebreia da casa dos primogênitos egípcios que estavam à beira da morte, na 10ª praga. Se a gente não mergulhasse no sangue e não marcasse nossos umbrais, meus caros, nem eu nem vocês estaríamos nessa mesa para falar sobre nada. Aliás, se a gente não tivesse saído do Egito naquela época, naquele momento, nós teríamos sido certamente assimilados. Não teria Hag nenhum para a gente festejar, não teria Shavuot, não teria nada. Nós não teríamos existido nunca mais enquanto povo. A verdade é essa. Nota-se muito também que o Moisés, ele é quase zero citado na Haggadah. E nas Parashiot, acerca do Êxodo, ele é o herói, né, o protagonista. Por que vocês acham que na Haggadah de Pêssar, o Moisés não é o protagonista? Porque a gente vai tirar da pessoa o motivo da coisa. O fenômeno foi divino. Moisés foi a ferramenta, foi o meio. Não foi ele que fez acontecer. Foi Deus que fez acontecer esse milagre. Antes da gente começar as discussões, eu quis trazer um trechinho do livro do Moacir Scliar, imortal, escritor gaúcho, que eu tive o prazer de conhecer ao vivo, presencialmente, de abençoada memória, que ele escreveu no livro dele, qual é o nome? Eu escrevi aqui, Um Seder para Nossos Dias. Ele disse assim: em Pêssar, somos os que estão e os que já foram. Somos os pais e somos os filhos. E somos também os nossos antepassados. Somos um povo inteiro em torno dessa mesa. Aqui estamos para celebrar. Aqui estamos para dar testemunho. Essa frase resume o nosso Seder, que a gente possa, ano que vem, estar em Jerusalém, sem guerras. Ame Israel Hai. Muito obrigada. Obrigado, Lorena. Obrigado pelo tão emocionante e cheio de temas para a gente discutir, estudo sobre Pêssar. Então, assim, vamos abrir aqui a mesa, enquanto as pessoas se organizam. Já temos um. Eu realmente, assim, foi um Pêssar feliz, a gente cantou, os jovens cantaram, mas é sempre um peso. Poxa, eu estou cantando, e lá, né? Essa coisa, assim, essa culpa pela alegria, né? Que isso acabe, né? Porque isso é uma coisa muito ruim, né? De estar culpado por estar se alegrando, é um freio puxado que muito ruim. A guerra longa que não termina. Gratidão, né? Quer dizer, o Primo Levi falou que existia um tempo que a gratidão não era nem relevante, né? Que a memória do coração não era relevante. E, enfim, vamos passar aqui. Tem outra coisa para falar? Como é que quer falar? Não, tu falou que se não tivesse aquela briga entre irmãos, o povo não teria sido escravizado. E é verdade. Se não tivesse tido a briga entre irmãos,
o Yosef ter sido vendido, todo mundo ali morreria de fome porque daí o Egito não teria comida. Então, na verdade, realmente não seria escravizado porque não teria mais ninguém ali. Você pode repetir mais devagar em português? Ele falou em gauchês. Ele Não, falou eu não que- entendi. Quer falar de Olha para cá, Tony. Fala em brasileiro. Agora traduzindo em brasileiro. Fala devagar, devagar. Se a Lorena falou que se não tivesse tido aquela briga entre irmãos com o Yosef e os outros irmãos, o povo não teria sido escravizado, que é verdade. Mas se não tivesse tido a briga entre irmãos, todo mundo ali morria de fome, porque o Yosef não iria para o Egito, logo o Egito não teria comida. Quer dizer, não a humanidade, mas ali. Aquele grupo. Aquele grupinho ali. Não, quer dizer que está tudo interligado, né? Está tudo Porque- interligado. Nada que você Que faz... quando o Yosef foi vendido, depois ele virou imperador, daí ele preveu, e daí blá blá blá, economizou comida e tudo. A gente já pensa muito rápido. Eu sei, mas é porque é melhor falar devagar. Os mais inteligentes. Os mais inteligentes. Não, os gaúchos aqui, os gaúchos já Ah, os gaúchos, você fala, a gente está falando dos gaúchos. Não, os gaúchos. Apesar dele não ser gaúcho, mas ele foi criado. Mas tá tudo... Ele fala o dialeto, Vitor. Tem mais um microfone para passar para o outro? Tá aqui, ó. Vou fazer um comentário sobre isso. Desculpa. Comentário que eu sempre fiz com o filho do Vitor, que a gente sempre fala do Yosef, que os irmãos venderam, mas eu e o Davizinho, a gente fazia um comentário que era, que os irmãos venderam o Yosef, mas o Yosef como irmão também não era um irmão muito legal, né? Que a gente sempre brinca, que até eu teria, se fosse irmã do Yosef, até eu teria vendido ele, porque ele era um irmão meio chato. Eu já ouvi um judeu piadista, assim, a piadinha que nem se deve falar aí fora, que isso foi um típico judaico, vender o irmão, né? Você apareceu para a autoridade, quem? Posso falar uma coisa rapidinho? Lorena, obrigado. Espetacular, como sempre. Eu acho que você falou uma coisa interessante, quer dizer, o Vitor falou uma coisa interessante, que esse sedarismo que estão havendo, né, que as pessoas estão celebrando, mas do outro lado a gente tem os reféns, tem toda essa situação da guerra. Mas eu acho que alguém falou aqui algumas semanas atrás que a vida tem que continuar. Né? E eu acho que Pessah é exatamente uma continuação. Porque se o povo não tivesse saído do Egito, do jeito que saiu, vagou 40 anos, né? Comeu pão ázimo, o amatzá, então não haveria continuação. E agora a mesma coisa, eu acho que sempre tem que haver continuação. Obviamente, os fatos são terríveis, assustadores, tenebrosos, a guerra é muito ruim, mas como já disseram aqui, infelizmente, eu acho também que é necessária, nesse momento, para se eliminar ou tentar se eliminar o Hamas, né? e outros players aí que a gente tem visto, Hezbollah, Irã, enfim. Mas é o que eu acho, assim, eu acho que a gente tem que continuar, obviamente, sempre rezando muito pela soltura dos que ainda estão vivos, infelizmente a gente tem que dizer isso, mas que a vida tem que continuar, quer dizer, não é porque a guerra é muito ruim, mas tem que se continuar a viver. Se a gente não vive, não sobrevive. É isso. Obrigado. Então, só fazendo um reparozinho, não é que a gente tem que acabar com o Hamas. A gente não vai acabar com o Hamas. A gente vai tentar diminuir muito a ameaça do Hamas. Há 6 meses não tem míssil de Gaza para Israel. Muito pouquinho, né? Qual? Não, de Gaza não. De Gaza é muito nada. Então tem... Eu leio, vejo televisão. Eu vejo televisão todo dia. A televisão israelense tem muito. As coisas estão vindo do Hezbollah, do norte, muito. Do Hamas não vem nada há muito tempo. Já voltaram muitas comunidades e tal. Então, de qualquer maneira, mesmo se você conseguir diminuir muito, acabar, você nunca vai acabar. Mas se você conseguir diminuir muito, é um grande ganho. Agora, eu queria pegar, na verdade, o que você falou, outra coisa, que é da continuidade.
Eu acho que esse Pêssar, evidentemente, o que mais me impactou foi essa frase que a Lorena falou, do Veishem, de que cada geração alguém se levanta para nos destruir. E eu entendo isso perfeitamente, eu não tenho problema de entender por que tem antissemitismo. Eu acho que tem antissemitismo porque nós somos uma minoria que grande parte dá certo, tá certo? Nós somos a minoria que dá certo e que se recusa a absorver, apesar de todo incentivo para se absorver, e você sendo uma minoria, você vai sempre ser afetado quando tiver turbulência na coisa maior. Quando está tudo certo, em paz, ninguém liga para você. Quando tem um problema, o nego vai lá para você e fala, é você. Aconteceu com a peste negra, aconteceu com muitas coisas, eu não quero nem elencar tudo, porque não acaba aqui a história. O que me espanta não é o antissemitismo, o que me espanta é que a gente não quer acabar. Por que a gente continua querendo continuar a ser judeu com todo o incentivo para não ser? Qual seria o problema de você chegar lá e falar, tá bom, a gente agora vai ser muçulmano e está tudo certo. Vamos fazer tudo igualzinho. Por quê? A gente tem isso que é o crucial, eu acho, da história, e o crucial de Pêssar. A vontade que a gente tem de continuar, não é? E aqui o Ricardo falou para mim que isso é porque nós temos um propósito. Foi isso que você falou? Nós temos um propósito. E nós temos esse propósito, a verdade. Quando ele falou, eu fingi que não concordei, só para... Não, mas nós temos esse propósito. Nosso propósito é o de Pêssar, é o de continuar a ser livre, sem ter ninguém em cima da gente falando com violência, porque você não pode tirar a violência da escravidão do Egito. O problema no Egito é a violência, o problema da escravidão é a violência. Todo mundo trabalha para alguém, todo mundo serve a alguém, ninguém deixa de ser ligado a alguma outra coisa, mas o problema é a violência, tem que ser voluntário, tem que ser porque você quer, tem que ser como você vem para a sinagoga, para servir a Deus, porque você quer, não porque está obrigado. Então, a gente não quer entrar nessa, a gente não quer ser oprimido por uma violência por cima. Então, eu não sei se a gente, de repente, todo mundo falar, não, tá bom, o mundo está tudo em paz e tal, se a gente vai parar de ser judeu. Aliás, o próprio conceito de era messiânica é esse, né? O mundo vai estar todo em paz, não vai ter mais raga, não vai ter mais nada, não vai precisar mais, certo? Então, esse é o conceito. Mas o grande negócio de Pêssar é a nossa continuidade. Bom, primeiro agradecer a você, Lorena, como sempre, uma coisa didática que você traz. Mas sobre a Páscoa judaica, o que me chamou a atenção, a gente celebra ela tradicionalmente há muitos séculos, a passagem da escravidão para a liberdade. Esse bem tão precioso exige ordenação. Os séculos passaram e continuamos no dilema da dosagem necessária para exercer esse bem. Se a ordenação é levada a exageros, pode resultar em automarismo. E se relaxada, sua ausência provoca o caos e não a deseja a liberdade. O conceito de liberdade, para mim, é um assunto bastante complexo, mesmo no nosso mundo judaico. Então, eu acho que cabe uma reflexão do que é liberdade realmente. Não, é porque na semana passada eu acho que eu trouxe essa reflexão, né, de que a gente precisa buscar essa liberdade, mas essa liberdade precisa ser pautada em alguma coisa, né? Por quê? Qual o objetivo dessa liberdade? E aí eu trouxe esse questionamento até para a Bia, ela falando que não estava preparada, mas enfim, eu acho que ao longo dessa festa eu fiquei refletindo bastante sobre isso e pensei muito em 3 pilares. Acho que o ponto do questionamento, de a gente ter a liberdade de se questionar, de a gente não só questionar por nós, mas por todas as injustiças, por todos os povos que são perseguidos, e não à toa, acho que Pêssar, a história de Pêssar, ela influenciou muitas outras
lutas contra repressões. A gente vê nos Estados Unidos, isso foi um ponto-chave na história da construção dos Estados Unidos, essa lembrança de Pêssar. Acho que é um ponto também da gente construir uma vida coletiva. Não à toa o judaísmo é sempre pautado, né, por... A gente precisa estar em conjunto, a gente precisa estar em grupo. A gente não é a liberdade para andar sozinho, é a liberdade para andar com pessoas que têm propósitos em comum, um propósito em comum com a gente. E aí eu acho que o terceiro pilar é esse, principalmente, né? Uma liberdade para construir um propósito. E eu acho que é importante, mesmo nesse momento, nesse contexto de guerra, de felicidade, a gente reafirmar que Pêssar é uma festa da liberdade, mas é uma festa que a gente precisa celebrar, a gente precisa trazer uma mensagem de otimismo. Porque, no fim das contas, é isso, é buscar uma liberdade, é buscar combater injustiças, é buscar uma mensagem de otimismo. Porque eu acho que um pouco do que nos diferencia, como judeus e em outros momentos da história, em outros povos, é também esse olhar otimista para o futuro, de pensar numa mensagem de paz, numa mensagem de liberdade, e acho que a gente precisa reafirmar, mesmo em tempos muito, muito tristes, que a gente tem esse olhar, que a gente quer levar adiante, não só para dentro da comunidade, mas para fora também, esse olhar de paz, de otimismo, enfim, que a gente possa pensar nisso também. Em cima do que o Raul falou, é interessante que ele falou uma coisa que... Por que a gente persiste em ser judeu, né? Então, eu vou contar uma historinha aqui rápida. Tem gente que não sabe, a minha esposa é católica. E no dia que o Davi nasceu, meu filho, eu perguntei a ela, qual é o nome que ele vai ter? Qual é o sobrenome dele, né? Eu perguntei isso para alguns amigos aqui, de Fairman, Paula de Fairman. Ela falou, não, Davi Fairman. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu quero que ele seja judeu. E desde 2 anos e 1 mês ele está no LS, fez bar mitzvah aqui, fez o mikvah aqui. E engraçado que ele, com 5 aninhos, ele entrava no elevador e falava assim, meu nome é Davi Fairman, eu sou judeu, qual é o seu nome? Então, assim, interessante, porque eu tive o prazer também de conhecer pessoas aqui que se converteram, que estão em processo de conversão, e isso eu acho espetacular. Porque quando você, mais do que você ser judeu, é você escolher ser judeu. É muito importante. Não, então, é perfeito isso, e a questão da escolha, né? Porque tem que ser por escolha, para todo mundo, mesmo quem nasceu sem escolher nada. Por outro lado, essa palavra conversão é uma palavra que a gente devia começar a evitar de usar, porque você não se converte. Você continua sendo quem você era. Você se inclui. A palavra mais adequada, eu acho, é um processo de inserção. Oi? De inserção, não é? Porque a conversão parece que você era uma coisa e virou outra. Você era carne e virou peixe. Não, não, você continua sendo peixe. Giur. Até onde eu sei, a palavra em hebraico tem a ver com morar entre, ou seja, ser parte da população. Só mais uma coisa rapidinho que eu esqueci. E interessante também é o seguinte, quando eu fui buscar o atestado de conversão da minha mãe, que ela se converteu, de Giur, foi interessante que o pessoal que o Rabino falou para mim, você está vendo, você nasceu dia 31 de outubro e a tua mãe se converteu 9 dias antes. Você sabe, na inserção antes. Por que ela fez a inserção antes? Porque ela queria que você nascesse já judeu. Então, ela fez aqui a inserção com Lembler, e isso também me marcou muito. Quer dizer, eu acho que é o que o Raul falou, eu acho que é muito escolha, mas a escolha todo mundo faz em algum momento, mesmo que você já tenha nascido judeu ou judia. Não, só, tem os que escolheram abandonar, os que nasceram e abandonaram. Você conhece? Posso... Desculpa. Tem os que abandonam, tem os que não aproveitam a herança de forma nenhuma. E tem os que abandonam, eu conheço que abandona e ainda pula para um outro lado, eu conheço, a gente vira inimigo, assim. Ai, meu Deus. Olha, eu queria puxar aqui um assunto que eu achei muito... Desculpa mudar, né? Mas assim, aqui essa festa de milagres e tal.
E aí eu estava lendo sobre os mísseis balísticos, porque o drone anda a 200 km por hora, tá? Então, a 200 km por hora, não é impossível de você acertar uma coisa que anda a 200 por hora. Mas o míssil balístico anda 2 vezes a velocidade do som, tá? Imagina uma coisa, 2 vezes a velocidade do som. Então, a discussão é a seguinte, quando mandam aqueles mísseis balísticos lá para Israel, né, aquela defesa, ela é um milagre de Deus ou ela é fruto das mãos do homem, da tecnologia, né? E, na verdade, a conclusão é que o milagre é que os homens, nesse momento, conseguem dominar uma tecnologia que acerta uma coisa em movimento 2 vezes a velocidade do som. E agradecendo a Shem. E que tem fundos para pagar tudo isso também é um grande milagre. Não. Não, bom dia a todos. Obrigado, Lorena, pelas suas reflexões e de todo mundo. Eu queria só completar o que o Henrique colocou, que eu acho que é importante se pensar também no compromisso, como você falou de coletivo, né, de um ideal de coletividade. E o ideal de coletividade, para existir, precisa haver o compromisso. Então, eu acho que o compromisso de um para com todos, e o compromisso de lembrar, de celebrar, de narrar, de contar, eu acho que isso é dia a dia, minuto a minuto, compromisso com os nossos e também com a sociedade maior, com o externo. Eu acho que isso também nos faz pensar do porquê que, como é que se diz, que estamos sempre aí, né, como o Raul colocou, mas por que a gente fica, a gente não sai? Eu acho que o compromisso de estar uns com os outros, de sempre estar contando, narrando, lembrando, celebrando, quer dizer, lembrando sempre, né, das questões, eu acho que também seria um pilar, eu acho que complementar o que o Henrique colocou. Só isso, obrigada. Bom, eu vou pedir licença para vocês, essencialmente a Lorena, que fez um estudo tão didático. Uma coisa que me chamou a atenção, vendo o que podia falar de Pacer, pensando em Pacers, tão ligado à liberdade, de repente me deparei com a tradição de um Pacer lermos um magnífico Cântico dos Cânticos. Eu fiquei imaginando o que pode ter de ligação de uma coisa com a outra. Eu imagino que é uma mensagem de, pelo menos, de esperança. O cântico de amor entre Shlomo e Shulamit, pastor e pastora, Deus e o histórico de Israel. Mas esse não é um poema de um amante buscando sua amada, um apaixonado que culmina conquistando o seu prêmio. É, na realidade, um amor que é constantemente evasivo. No momento que a amada finalmente abre a porta, o amante retrocede e vai embora. O versículo final grita: foge, meu amado, e apareça como uma gazela ou como sendo um jovem veado que habita nas montanhas aromáticas. Eu fui buscar um trecho da Andrea Kolikowski, não sei se vocês se lembram que ela esteve conosco aqui, que eu achei muito, muito bonito e peço licença para ler um pequeno resumo. Em Pacer, lemos a Megilá, Cântico dos Cânticos, a poesia máxima de amor humano extremo entre um homem e uma mulher, em um tempo muito antigo, ou texto figurativo entre o amor de Deus e Israel. Nossos sábios discutiram muito sobre os motivos de canonizar esse texto. A mais sábia colocação vem de Rashi. Não há nada no mundo inteiro tão digno quanto o dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel, pois todas as escrituras sagradas, mas o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Focamos nossa atenção na benevolência, na gentileza, no amor. Focamos na possibilidade de um amor profundo, de um amor com disciplina, na beleza do amor, na perenidade e no esplendor do amor, nos alicerces do amor e hoje na liderança e nobreza do amor. Para mim, nada mais sagrado e digno de ser canonizado do que o amor humano. Somos feitos à imagem de Deus, somos capazes de amar e odiar.
nossa melhor capacidade é de amar ao próximo, aos filhos, aos pais, aos amigos, mas principalmente de se entregar de corpo e alma profundamente ao amor mundano. É magia pura. Para mim, a beleza do Cântico dos Cânticos, o que torna sagrado é a possibilidade de ver a entrega e a beleza do amor humano puro e intenso. Que sejamos capazes de focar na nossa capacidade de amar ilimitadamente. Estava pensando aqui em fazer uma desconstrução, trazendo um estudo que o Raul, não sei se você lembra, Raul, tem uns 2, 3 anos atrás, você pegou um estudo de alguém que falava assim, tem grandes chances de nada disso ter acontecido, lembra? Mas que mesmo assim teria uma relevância incrível, né? Não sei se você vai conseguir trazer isso em alguns minutos que nos faltam, mas né, tudo isso que a gente conta e reconta, na verdade, é uma história assim, que traz uma moral, que traz um fundacionismo assim, fora de série, e isso que é o principal. Né? Isso que é o principal, porque né, esse estudo era baseado em que mesmo? Você lembra, Raul? Ou vale a pena a gente falar nisso agora? Não, essa é a diferença de memória para história. Tá certo? História é algo científico que tenta registrar realmente o que aconteceu e vai ser sempre imperfeito, porque nunca ninguém vai conseguir registrar o que aconteceu, porque ninguém nunca vai conseguir entender totalmente o que cada agente pensava, fazia naquele momento, mas história tenta ser fiel ao que aconteceu e memória é o que você constrói baseado naquilo que aconteceu, certo? Você a memória é muito mais verdadeira do que a história. A Torá é muito mais verdadeira do que um livro de atas das reuniões feitas aqui na área, qualquer outra ata, qualquer coisa. Porque ela não é um livro de registros, é um livro de percepções, de como se percebeu aquele momento. Essa história de milagre, etc., são percepções. Tem várias percepções de milagre, mas não necessariamente eles aconteceram, mas eles seguramente são milagres se você percebe que eles são assim. Então essa é a coisa. Aquele estudo que eu trouxe tinha a ver com a história do tabernáculo no deserto, de um desenho de uma batalha que tinha de um rei assírio que usava uma imagem que é muito, a imagem mesmo do desenho, muito parecida com a do tabernáculo, com os 4 lados. Enfim, agora eu não vou lembrar ele todo. Mas é totalmente irrelevante se o mar abriu ou se o mar não abriu. O que importa é que na nossa memória o mar abriu. Então, se nossa memória o mar abriu, o mar abriu. Pronto. Certo? Então, essa é a história. Nós vivemos de memória, nós não vivemos de história. Quando a gente pega, o pessoal que pega a Torá e fala assim, vou provar que isso aqui aconteceu ou que não aconteceu. Esse cara já começou, já está fazendo nada, não está um assunto, nada, não serve para nada. Não, e você falando isso, assim, é óbvio que em outras culturas, às vezes, de outras culturas você escuta histórias. Estava vendo agora uma apresentação do Museu do Pontal, que é maravilhoso, sobre a tribo indígena, não me lembro o nome da tribo, mas o mito fundacional deles é que eles vieram numa grande cobra e fundaram, desceram a cobra, o rio, e aí fundaram lá. Quer dizer, é óbvio que não é verdade. Mas... Não, eu estou falando que eu acho que depois de te escutar, de lembrar disso, eu falo assim, é óbvio que eu não poderia estar rindo, o que eu fiz aqui foi terrível, porque eu tenho que entender que aquele mito fundacional dele, por mais absurdo que pareça, né, é o que vale. Ele acredita que a partir daquilo os valores dele todos derivam, não todos, mas alguns derivam daquilo. Né? Então, enfim. Todo mundo aqui já foi no Museu do Pontal? É espetacular. É um museu, é perto da casa dele, então ele vai muito. É espetacular.
Não, olha só, deixa eu fazer uma colocação aqui. Essa questão que o Raul colocou, de memória e história, é muito interessante. Eu só quero abrir um parêntese aqui. É uma questão que eu já me deparo há algum tempo, e eu tenho até escrito sobre isso. A discussão sobre memória, história, esquecimento, vamos trazer agora para um campo, vamos dizer assim, mais acadêmico até. A memória, ela é, sim, uma fonte de pesquisa inesgotável para você contar a própria história. Mas a memória, como você colocou, a memória são as experiências, as reflexões que a gente traz, né? As narrativas. E é o que você se lembra daquele momento anterior. Se cada um aqui for contar o que aconteceu hoje às 7h30 da manhã, que estávamos todos juntos, cada um tem uma memória, né, afetiva, relacional ao que aconteceu há um tempo atrás, mesmo que estivéssemos todos nós lá reunidos. E não é à toa que, se você pegar vários autores de historiografia que trabalham com a questão de memória, a grande maioria são judeus. Não, é uma relação que eu tenho feito. Então, se você pegar a história daquele autor que trabalha com a discussão de memória, com a questão de esquecimento, e você e ele ser judeu, eu acho que tem uma relação aí interessante para se pensar. Agora você me provocou um pensamento seguinte. A gente não usa o nome Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente não usa, de jeito nenhum. Acho que até é ofensivo para nós a gente chamar a Torá de Antigo Testamento. Mas os cristãos usam esse nome porque para eles aquilo ali é verdade, é testemunho de verdade, né? E a gente fala, não queremos usar esse nome. Não queremos dizer que a Torá significa teoria. Em hebraico moderno é teoria. Mas é isso, é um conceito, é uma teoria. Não necessariamente o título dela é a história. Quando eu vejo esse livro, A Lei de Moisés, sempre me deixa assim, não é lei, e não é de Moisés, e também não é testemunho, é muito mais, é memória. E nesses estudos eles colocam também uma discussão sobre o conceito de antigo e novo, ou velho e novo, o sentido de velho e novo não se deve usar. Então, olha, Ricardo e Lorena. Não, só falar sobre o Shir HaShirim, eu acho que a ligação tradicional do Shir HaShirim com Pesach é a história enamorada de Deus com o povo de Israel, tirando do Egito, etc., né, como um gesto de amor, ratificando essa relação. Mas eu acho que talvez para a gente o significado maior do Shir HaShirim em Pesach tem a ver com o que a Andréa escreveu, mas talvez num sentido um pouco mais amplo. Me parece que o amor, ou a capacidade de amar, é o último patamar de liberdade que se perde. E é o primeiro que se ganha de volta. É isso que o texto do Primo Levi sinaliza. Então, amor é talvez a melhor síntese de liberdade que a gente pode conhecer. Um espaço totalmente livre de liberdade, ou seja, sem liberdade alguma, né? Um espaço totalmente onde a liberdade totalmente inexiste, o amor não vai existir. Mas no primeiro espacinho que houver, ele vai renascer. Então, acho que a mensagem de Pesach ligada ao Shir HaShirim tem a ver com isso. É o último degrau que se perde no caminho da escravidão, é o primeiro que se recupera no caminho da liberdade. Que linda. Muito bonito. Gente, então assim, agradecer, vamos fazer um fechamento aqui com a Lorena, são 9h43, e eu queria assim, agradecer muitíssimo a Ana Yara. Ana Yara está lá na cozinha, uma salva de palmas para a Ana Yara. Ana Yara! E Lorena vai fazer as palavras finais aqui para a gente. Vou ser super breve, gente. Eu tive porque a pessoa se mudou do Brasil. Tive um grande amigo, um vizinho meu, que trabalhava no IBAMA. Eu que agradeço. Obrigada. E ele trabalhava justamente naquela questão de resgatar animais que estavam em lugares indevidos e levá-los de volta. Como é que chama isso?
reabilitar o animal, não é essa palavra, mas vai. Para colocar o bicho, reintegrar na natureza, é isso. Reintroduzir na natureza. E ele era um dos caras que literalmente ia lá e abria a gaiolinha do macaquinho, do passarinho, do bicho que fosse. E ele dizia que de 100 animais que ele ia lá devolver, 60 não saíam da gaiola. Ou seja, qual é a mensagem aqui? Liberdade estava lá, mas ninguém quis sair. Teve judeu naquela época que não quis seguir Moisés. O Egito não sai do judeu. Quer dizer, a gente pode tirar o Egito do judeu, mas aí é contigo. A gente pode sair, o judeu pode sair do Egito, mas talvez o Egito continue no judeu. Cabe a nós tirarmos esse Egito de dentro de nós. Tem que ser reeducado. Exatamente. É uma nova programação, por isso que a gente não pôde entrar direto em Israel, porque a gente não estava programado para chegar lá. Eu lembrei disso agora, não sei porquê. E eu lembrei da Tijuca, que quando você é tijucano, você nunca deixa de ser tijucano. Eu sou tijucano. Bom, gente, então assim, agradecer muitíssimo a Lorena pelo estudo de peça, assim, super inspirado, várias, né, joga a gente para vários pensamentos, para várias coisas boas. O importante é isso, né? Pensar em coisas boas. E agradecer muitíssimo a tua presença sempre, a tua companhia. É muito, muito bom. E ainda mais quando você faz estudos assim, em datas especiais, maravilhoso, tá? Lorena, obrigado, tá? Birkat Amazon, Aksamei, Amodim Simcha, todo mundo por aí. Parabéns de todos os lados, olha aqui. Então tá bom. Richard, muito obrigado a você também que está aqui com a gente toda quinta-feira. Valeu. Um abraço.